ele torna a falar de novo. Se vocês não pegarem 11, 12, vocês não entenderão 13. É uma sequência, é uma mesma história. Está contando de uma mesma história. Está contando uma mesma história. Então não dá para pegar só o 13, você não vai entender. Ou, sei lá, no canal lá e assistir só o 11. E já ficar cheio de preconceito e não assistir o resto. Você não vai entender. Você precisa assistir e reassistir de novo o 11, o 12 e o 13 para entender. É uma trilogia, ou seja, são 3 capítulos, um delta, aí 3 capítulos que falam de um mesmo texto, de uma mesma história. Então, fazendo um resumo, no capítulo 11 do Apocalipse nós vimos as 2 testemunhas. Deus ele tem 4 seres viventes. Lembra? Ele tem 4 seres ao seu redor. Esses 4 seres eles vão encarnar em 4 homens. 2 do mal e 2 do bem. Também são 4 anjos. Não vamos falar sobre isso hoje. Fica muito extenso. Vocês sabem disso. Mas aos poucos eu já venho explicando sobre isso. E em outro momento falaremos específico só sobre isso. Até na verdade eu acho que eu até vou dar uma parada. Estava pensando em dar uma parada no Evangelho de Lucas e de João e começar do Apocalipse, porque não sei se vai dar tempo para chegar até o Apocalipse. Os dias estão encurtando. E nós precisamos conhecer a verdade o mais rápido possível. Claro que também, como nós estamos fazendo lá na terça-feira, tem uns quantos ali que já terminaram a sexta, o estudo da sexta-feira. Glória a Deus. Já tem uma outra visão do Evangelho. Já tem uma visão mais correta. Já consegue entender de fato o que Jesus ensinou. Já consegue entender o amor de fato que Jesus ensinou, fora de religião, fora daquilo que o homem tem tentado levar, fora do aprisco. Entenderam o tetelestai, sois livres. Entenderam o que Jesus disse, sois livres. Entenderam que não dá para se esconder por trás da graça. Graça é chance imerecida, aquela chance que nós não tínhamos, que Jesus nos deu. Mas nem por isso podemos pecar e dizer, agora a graça me basta, nem uma condenação mais árvore, Romanos 14. Não. Bem do contrário. Jesus nos ensinou que agora, por sermos livres, então agora que somos livres, não podemos pecar mais, porque estamos livres do pecado. Antes o pecado nos dominava e nos fazia pecar. Agora não. Agora somos livres. E se verdadeiramente somos livres, então não pecamos mais. Conseguimos, temos força para resistir. Mas para não fugir do texto, voltando. Então tem 4 seres viventes ali. E todo esse texto, Apocalipse 11, 12 e 13, está relacionado com Daniel 7. A base desse texto, Daniel 7 e Daniel 12. É a base desse texto. Você precisa abrir lá Daniel 7 para poder entender. Senão você não consegue entender ainda perfeitamente. Então aqueles 4 seres viventes irão encarnar agora em quatro homens na terra. Ou seja, as 2 bestas e os 2 varões. Lembra Apocalipse 11? Então falamos sobre as 2 testemunhas à direita de Deus. Esses 2 guardiões de Israel que descerão para defender os verdadeiros filhos de Adonai. Os verdadeiros filhos, aqueles que ainda se chamam pelo seu nome. Aqueles que ainda continuam sendo sefardins. Aqueles que ainda continuam sendo chamados realmente de filhos de Deus. Mas passando o período
das duas testemunhas. Então, Apocalipse 12, nós vimos que temos a mulher que está prestes a dar à luz. E ela fala assim da Virgem Maria, fala assim da mãe de Jesus, a maior de todas as mulheres. Muitos dizem que evangélicos não gostam de Maria, muito do contrário, gostamos sim. Foi ela que deu a luz ao nosso Deus, foi ela que deu a luz a Jesus. Agora, o que não gostamos é de fazer orações a Maria, de cultuar Maria. Não, isso não, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Torá, que o Talmud, que o Taná, não é isso que nem o Brit Hadashah, nada. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas ela sim foi talvez a mulher mais digna de receber, de conceber o próprio Deus em carne. Isso é inegável. Isso não tem como dizer que não. Mas ali em Apocalipse 12 também está mostrando, como já falei para vocês, Jerusalém. Também está mostrando Israel prestes a dar a luz. Aqui até tem uma pequena problemáticazinha que eu não tem como aprofundar tanto, mas nós poderíamos dizer até mais especificamente, usar o termo Jerusalém para a mulher. Porque quando nós falamos em Israel, nós falamos em praticamente toda a nação. E aí botamos bons e maus junto. Quando nós falamos mais específica, Jerusalém, nós já falamos mais no sentido judeus ortodoxos, judeus, o judaísmo cristão, já falamos mais no sentido religião, falamos em Jerusalém, mas não importa, só para você entender. A mulher representa esta nação, representa um povo que está esperando um menino, um povo que está esperando um Salvador, um povo que está esperando o Messias, que irá livrá-los da opressão do inimigo. É isso que a mulher representa. Então a mulher representando Jerusalém e a besta, que não são uma, são duas, lá, dragão, ali. Ou seja, os outros dois anjos, os outros dois seres que estão com Deus, estão lutando agora algo mal tipificado para crivar os homens, para ir contra as duas testemunhas do Apocalipse 11. Lembra? Apocalipse 11, o bem, as duas testemunhas, na última esperança de Deus. Quando vocês verem as duas testemunhas lá em Israel, saibam vocês que é a última, o fio, a última esperança de Deus, para que alguns ainda entendam a verdade, conheçam a verdade. Logo após eles, vem Moisés e Elias, só que do outro, vem as outras duas testemunhas, só que do outro lado, dos outros dois anjos, que nascerão dentro do sistema. Você consegue entender isso? Moisés e Elias não nascerão dentro do sistema, assim como Jesus. Lembra? Porventura vem alguém que presta de Nazaré, por isso eles não criam em Jesus. Jesus veio de Nazaré, ele não veio do sistema. Jesus veio de Judá, o sistema era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Jesus não era da tribo sacerdotal. Da mesma forma, agora, depois que vir as duas testemunhas, virá o falso Moisés e Elias, virá a falsa testemunha, sem contar que os judeus creem que vem o legislador, que vem o segundo Moisés. Antes do Messias vem o segundo Moisés. Antes do Messias vem alguém que completará o Taná, vem alguém que completará as Escrituras, que mudará algumas coisas, ou seja, o segundo Moisés, o segundo legislador, o Elias, aquele que preparará o caminho para o Messias. E nós veremos isso no Apocalipse 13. Por isso eu digo, você precisa galgar cada degrau. Lembra quando Jacó estava fugindo do seu irmão no deserto?
E aí ele parou para descansar, deitou, reclinou a cabeça em uma pedra. Lembra que ele teve um sonho com uma escada, Malachim, anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus. Quem era a escada? Jesus. Por ele, lembra que ele disse para Natanael: tu cresces em mim porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Porque te vi debaixo da figueira. Mas eu digo para vocês, sinais maiores ainda verão. A partir de hoje veremos os céus abertos. Verão os céus abertos e anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Qual era a visão de Jacó? Vocês conseguem entender isso? 4 degraus, 28 anos da vida de Jacó. 4 degraus tem essa escada. Não vou aprofundar isso hoje, não. Não demora muito. E de fato eu digo para vocês, eu preciso hoje bem rápido, porque o texto é pequeno, mas a interpretação é muito grande. Eu preciso abreviar muito. Mas eu preciso fazer essa introdução, senão vocês não vão entender. Então, 11, as 2 testemunhas. 12, a mulher que está prestes a dar a luz. Israel, Jerusalém, prestes a dar, o Messias, está gerando dores de parto. Viu uma besta que saiu do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmias. Veja que a besta ela não saiu da terra, ela saiu do mar. E em ambos os casos as duas tinham 10 chifres, 10 reinos, que está em conformidade com os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Veja que tudo está ligado. Ela tinha 10 chifres. Veja que essa besta, ela sai de dentro do mar. Então ela não sai de Israel. Ela vem de além da terra. Olha aqui para mim, você. Lembra? Israel é a terra. Então a besta sai da onde? Ela não sai de Israel. O primeiro passo a se entender é esse. Viu uma besta que saiu do mar. João olha e vê aquela besta saindo do mar e não da terra, porque a terra é Israel. Ou seja, ela vem de além da terra. Ela vem de outra nação. Se você olhar, por exemplo, eu vou tentar ir o mais rápido possível, ser o mais breve. Se você olhar os Estados Unidos não é uma nação. Os Estados Unidos é uma extensão de Israel. Principalmente hoje. Ela é uma extensão de Israel. Nós temos outros países, é claro, mas é o país mais forte hoje, que está em mais evidência para que saia essa besta. Por quê? Aos poucos eu vou explicar. Serão 10 chifres, na verdade. Não será um só, serão 10 chifres, adiantando. São 10 chifres, 10 pontas, 10 diademas. E sai uma menor que é a mais forte, a 11ª. Então veja que desses 10 países sai um pequeno que é mais forte. Sai um pequeno que irá governar. Sai um pequeno que será o Messias. Será o Messias. E a ele foi dado boca e olhos. Ou seja, a esse foi dado o poder de falar e eles escutarem, de convencê-los. Mas seguindo a leitura, sobre seus chifres havia 10 coroas reais, Ou seja, as coroas são os países religiosos, são aquela parte religiosa. Vamos adiante.
e sobre suas cabeças nomes blasfemos, né? Ou seja, ego, títulos. Sobre essa besta, sobre este homem, sobre esta pessoa será colocado sobre ele muitos títulos. Sobre ele será, dado o ego. Ele se encherá de ego. Será cheio de ego. Será cheio do eu. Por quê? Nós já veremos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso. Pés como os de urso. Redobre sua atenção. Não era pés de urso, era pés como de urso. Lembra? Já expliquei para vocês, Jesus está saindo da água após o seu batismo com João. E apenas Jesus e João viram o Espírito Santo descer como uma pomba. Não era uma pomba, era como uma pomba. Como uma pomba. Aí encara lá na frente, em Lucas, vai lá, o João, não lembro bem agora, vai lá e coloca em forma corpórea de pomba, que já é provado que é uma adulteração. Foi um acréscimo. Botava em forma corpórea de pomba, porque era mais fácil vender uma pomba branca, do que o próprio Espírito, que era invisível, mais caro. Era mais fácil mostrar através de uma pomba branca, do que. E aí até hoje tem pessoas que enxergam uma pomba lá e o Espírito Santo. A Israel lá viu uma pomba lá sentando, que é um animal imundo, só você ler na Bíblia. Viu sentando numa das lamentações, lá em uma serpente, está lá, é um presságio. O Messias está chegando. Não deixa de estar chegando, mas nada a ver com a pomba. Agora, eu vi também, eu falei para alguns recentemente. Recentemente eles viram uma alcateia, que chama de raposas. Lobos, alcateia para lobo, mas raposas deve ser a mesma coisa. Uma alcateia de raposas, lá, um grupo lá de raposas, brincando ao entardecer, brincando numa região próximo de onde era o templo, eles acreditam que era o templo. E aí o rabino já correu lá nas escrituras, que eu não me lembro, até anotei lá, mas não lembro agora de cabeça. Correu nas escrituras, está aqui, o templo ele não era onde nós achávamos que era, lá na mesquita de Al-Aqsa, tá lá. Não, o templo era mais para baixo, porque está aqui, que as raposas brincavam lá e ficavam no pátio do templo, onde estava o templo. Então ali, se as raposas estão ali, é um presságio, é ali. E vamos esperar os próximos dias, porque se isso se confirma, qualquer outro lugar que eles quiserem fazer o templo que não seja na mesquita de Al-Aqsa, nada importa, nada impede. Eles podem fazer o templo a hora que eles quiserem. Nada impede eles de fazer. O que impede eles de fazer é a mesquita que está ali. E não pode ser tirado. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como as de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Veja, olha um delta aí, poder, trono e autoridade. Deu os nomes que nós vemos, o ego. O dragão lhe deu poder, trono e autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado e o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta. Eles adoraram o dragão, porque dera sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Veja o que nós acabamos de ler. Vamos figurar quando você entende. Vem de outro lugar. Da terra se levanta, o dragão. Mas do mar vem a besta. O que acontece? Muito provavelmente,
Claro que tratamos com possibilidades. Mas muito provavelmente, da Palestina, sairá o Elias. Sairá o profeta. Aquele que vai anteceder o Messias. Sairá aquele que irá mostrar os sinais. Aquele que irá dizer, ó, está aí o nosso Messias. O Rabino, não sabemos, né? Ou seja, esse é o dragão. Sairá da terra. Esse sairá de Israel. Com certeza sairá de Israel. Porque é alguém que eles irão confiar. Alguém que talvez vai ser aquele que vai estar lá sacrificando no templo, no terceiro templo. Aquele que vai estar lá fazendo os rituais, precedendo os rituais no terceiro templo. Muito provavelmente, porque uma coisa que nós temos que entender, que nesses dias será de novo Deus na terra, através de 4 emanações, 2 para o bem e 2 para o mal, para crivar os homens, para fazer a última instância, o juízo, basicamente. Não, não digo juízo, não é isso. Então se levantará esse homem, a qual muito provavelmente, se vocês querem saber, assim como Moisés e Elias terão poder para enviar fogo do céu, para travar, as nuvens, o tempo para que não chova, muito provavelmente esse terceiro homem também terá poder para mandar fogo do céu. De verdade. Nós veremos coisas de filme, mas não se iludem. Daí não será, agora, nesse tempo, já não será mais feitiçaria, já não será mais holograma, será de verdade, muito provavelmente, porque não se esqueçam, é Deus interferindo, será Deus interferindo. Mas esse terceiro homem, nesses dias, que precederá Cristo, o dragão, começará a fazer esses sinais, aos poucos, porque esse sim nascerá da terra, esse sim sairá do berço de Israel, esse sairá de dentro do sistema, esse sairá sim do sistema judaico, esse sairá do sistema judaico, sairá de meio dos rabinos, com certeza, porque será alguém que irá convencê-los. Veja, Moisés e Elias enviarão o fogo do céu, e eles, por causa que Moisés e Elias não serão do sistema religioso, não serão do sistema judaico, eles dirão, não, isso é ilusão, isso é feitiçaria. Lembra, eu falei domingo retrasado, isso é feitiçaria. Vamos parar o céu, não vai chover mais, vamos fazer a água virar em sangue. E aí eles vão dizer, não, isso aí é feitiçaria. Mas aí vem esse agora, enviando o fogo do céu, mas ele nasce de dentro do sistema judaico. Ele diz, esse sim. Aí está o Elias, aquele que vem endireitar as veredas, preparar o caminho para que venha o nosso Messias. E de repente João vê, saindo do mar, talvez de helicóptero, de avião, de barquinho, não sabemos, mas ele vem de outra nação. Mas a questão é que essa besta sai do mar. E uma das cabeças dela será ferida, como nós lemos. Uma das cabeças será ferida. E se ela for ferida, será ferida de morte. E aqui está o ápice, aqui está o epicentro da coisa. Apocalipse 13. E aqui está o ápice. Porque uma dessas cabeças será ferida de morte. Então, olha só. Quando nós tivemos ali dentro de Israel, junto ao terceiro templo, já construído, adorando, nós tivemos o profeta, aquele que começará a mexer com as leis, aquele que começará a mexer com o Taná, aquele que começará novamente a interpretar para eles. Veja que eles interpretaram duas, eu observei nos últimos 10 dias, que rabinos israelitas interpretaram 2 passagens que eles não tinham conseguido entender ainda, ou que eles não tinham entendido, e agora interpretaram, 2 rabinos,
renomados de Israel chegaram, isso aqui nós nunca tínhamos percebido, está aqui. Então, será mais ou menos assim, para vocês entenderem, será mais ou menos assim, o fogo do céu, será o Elias, aquele que antecede o Messias, que chegará dizendo, não, isso aqui vocês nunca entenderam, é assim, 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 assim. Deus dará poder para ele para fazer isso. Você consegue entender isso? Ou seja, é um dos seres que está lá com o trono de Deus, lá no trono de Deus. Então, e assim, dessa forma, ele começará a convencer muitos. Aí quando a besta, aquele que vem lá de outra nação, o 11º chifre, quando ele pisar na terra, sofrerá um atentado, muito provavelmente. Jesus morreu quando? No final da sua carreira. Jesus foi crucificado no final. Esse vai ser o contrário. Esse ele não vai começar transformando água em vinho. Ele vai começar morto. Você consegue entender isso? Deus é tão magnífico. Ele faz tudo perfeito. Esse começará morto. Ou seja, e uma de suas cabeças, né, foi ferida como de morte. Mas ele conseguiu, né, ou seja, ela sarou e ele voltou à vida. E aí esse rabino, ou seja, esse, né, Elias, esse que estará já interpretando as escrituras, dirá, eis aí o nosso Messias, e todos crerão. Vocês conseguem entender isso aqui? Vocês conseguem dimensionar isso? Todos irão crer, porque quem está apontando é aquele que eles confiam. Mas é de outra nação, não importa, mas se encaixa, eles já vão ter olhado, eles vão ver, esse homem conseguiu a paz, que o Messias disse que ia conseguir. Foi esse homem que conseguiu. Esse homem construiu o templo. Esse homem construiu o templo. Esse homem ressuscitou dos mortos, porque ele, né, recebeu uma ferida de morte, um atentado, a gente não sabe o que é, um acidente, muito provavelmente um atentado de morte. Ficará internado algum tempo, né, e será considerado que morreu e voltou de novo. Algo semelhante a isso. Semelhante, né? Não sabemos bem. Então o que acontece? Quando for dito, quando o Elias, o vulgo Elias, né, o falso profeta, na verdade, de Mateus 23, 24, quando ele disser, eis aí o Messias, todos crerão, e ele dará poder. É uma besta dando poder a outra. Você consegue entender isso aqui? Vou ler de novo. Viu uma besta que saiu do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais, e sobre suas cabeças nomes blasfemos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Está vendo isso aqui? Delta. Poder, trono e autoridade. Todos confiando naquele rabino, todos confiando naquele Elias. Esse é o Elias. De repente esse Elias diz, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu preparei até agora, não era para mim, era para ele. Lembra o que João Batista, o verdadeiro Elias, falou de Jesus? Olha, eu não sou digno de atar as correias das sandálias deste homem. Tudo que eu ensinei a vocês, eu ensinei para que agora sigam ele. Endireitai o caminho, endireitai as veredas para ele. E aqui a mesma coisa, a história se repete igual, só que agora com a sexta, com a esquerda do Criador, com o lado mau. Então o dragão lhe dá o poder, concede. E uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal. Parecia que ia morrer. O ferimento era fatal. Tinha que ter morrido. Mas o ferimento fatal foi curado. E o mundo todo, olha só para você ver, o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta.
Você está entendendo que esse ferimento quase morte, esse fato quase morte, vai fazer essa pessoa ficar no topo? Vai dar para essa pessoa poder, trono e autoridade? Você entende como é que a besta chega? Como é que o anticristo chega? É justamente assim. Então, como Deus preparou tudo. Repito, se você não entender o capítulo 11, como falamos semana retrasada, capítulo 12, que falamos semana passada, você não entenderá o capítulo 13. Você precisa pegar lá, está lá no YouTube, está lá no canal, gravados os vídeos, entra lá e olha. E se der tempo, hoje nós vamos falar do sinal da besta. Você vai aprender o que é o sinal da besta. Que não é chip, né? Não é nada disso. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não é assim? Eles adoraram o dragão, porque dera sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Ou seja, quem é como este homem que voltou da morte? Quem é como este homem que tentaram matar e não conseguiram? Esse é os boatos que correram. Nós veremos isso na televisão logo. Quem pode guerrear contra ela? Olha o medo. Quem pode guerrear contra ela? Quem é que pode ir contra esta besta? Lembra que nós falamos em Apocalipse 11? Quando estávamos explicando Apocalipse 11, viu? Como tudo é sombra e alegoria, precisamos pegar o texto como um todo, senão nós não entendemos. Lembra que Moisés e Elias, durante 1260 dias, estavam lá, as duas testemunhas, ensinando a verdade, quando de repente se levanta a besta, o dragão, quando vem ele e fere os dois, somente ele conseguiu matar as duas testemunhas, lembra? Por quê? Porque chegou a hora de Deus tirar o braço direito e permitir que o braço esquerdo tome força. Lembra? Deus, no jardim do Éden, com Adão e Eva, todos os dias, sentava para almoçar com Adão e Eva na viração do dia, todos os dias. De repente, um dia, Deus não foi. Quem é que foi? A serpente. Coincidência, né? Pois é, coincidência para quem não estuda. Coincidência para quem não lê, para quem não busca. Justamente no dia que Deus não foi o dia que a serpente foi. Ou seja, Deus ensinou e mostrou o amor para eles durante muitos dias. Mas chegou o tempo de Deus mostrar também o outro lado, para que eles pudessem fazer uma escolha justa conforme o seu coração. Lembra? Jesus disse: o que fere, o que mata o homem, não é o que entra, mas sim o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca procede do coração. Quando a serpente disse para Eva, estava tudo perfeito, clima perfeito, comida perfeita, tudo perfeito. Imagina, podiam passar o dia todo só observando a natureza, não precisava fazer nada, estava tudo perfeito. Mas tinha o diabo, o divisor, o ego. A serpente, a primeira serpente, entra. Talvez você não consiga dimensionar, mas se você ler o Apocalipse 11, você vai ver que ainda diz o 12, que ainda diz a antiga serpente lá no Éden. Porque traduziram para a tua Bíblia como dragão. Mas no original não é dragão, é serpente. Mas eles botaram entre parênteses a antiga serpente lá do Éden. Porque é a mesma. Ou seja, é a segunda vez que Deus usa o braço esquerdo. Deus ensinou bem, ensinou tudo para eles. E aí disse: bom, agora está na hora de fazer a prova. E aí enviou o mal. Deus disse que vocês morreriam, mas ele nem sabe o que é morte. Capaz que você. Por que queria botar vocês na terra se vocês pudessem morrer? Claro que vocês não vão morrer. Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. Serão, olha a frase, serão como
Deus. Foi o suficiente. Não precisou mais que isso. Serão como Deus. Se Deus dissesse para Adão e Eva: olha, não comam dessa fruta, porque se vocês comerem, vocês serão como eu. Jamais eles comeriam. Jamais eles comeriam, eles entenderiam. E Deus não era justo. Deus não teria dado o direito de escolha para eles. Então veio a serpente, o Uriel. Veio lá o Badom, né? E disse para elas: serão como Deus. É mesmo? É mesmo? Alguém está querendo me ajudar. É mesmo? Então vou comer. A mesma história, serpente. É a mesma história. Veja que o ego deles, lá em Apocalipse 11, não permitiram que eles reconhecessem as duas testemunhas. Não permitiram que eles reconhecessem Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés e Elias não vieram do sistema judaico-cristão. Não vieram do sistema religioso. Talvez Moisés e Elias vão vir lá, até da Síria, se bobear. Não sei. Deus é que sabe de onde que vão vir. Do Egito. Não sei. Do Brasil. Sei lá. Eles virão com certeza. Porventura, vem alguém que presta lá daquele lugar. Talvez será até um muçulmano para criar eles. Não se sabe. Mas serão duas pessoas que estarão falando a verdade. Serão duas pessoas que durante 1260 dias estarão ali ensinando toda a verdade. Mas quando viram o outro, o terceiro, quando viram o terceiro fazendo sinais e prodígios, eles acreditarão. E quando chegar o quarto, terá poder. Eles terão o poder de destruir as duas testemunhas. Por 3 dias e meio, 72 horas mais 12. Você consegue entender isso? 72 horas mais 12. Eles ficarão. Deixa eu ficar na cadeira um pouquinho, deixa eu olhar na cadeira. Aí. 72 horas mais 12. Eles ficarão pendurados na praça de Urushalai, sendo motivo de gargalhadas, motivo de risadas. E nós veremos isso nos canais de televisão. Aí os perturbadores de Israel, eu falei quando falamos do anterior. Daí os perturbadores de Israel. Olha o que acontece com quem perturba Israel. E essas duas, o dragão e a besta, que crescerão em poder. Depois desses dois ascenderem aos céus, serem chamados. Dando continuidade no texto, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. E você nunca vai conseguir entender. São palavras de ego. Eu domino. Eu que faço. Eu que consigo. Eu que tenho. Eu que posso. Palavras de ego, de arrogância. Ele foi dada autoridade para atuar durante 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, a grande tribulação. A seguir, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar seu nome. E os que habitam no céu, foi-lhe dado o poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo. Versículo 7. Dobra sua atenção. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra o povo santo de Deus. E aqui a primeira coisa, a igreja.
e derrotá-los. Foi-lhe dado a autoridade sobre toda tribo. Uma coisa que vocês precisam entender: para quem é esse texto? É para vocês? É para mim? É para nós? Não. A Bíblia foi escrita para os judeus. Mas Paulo, ele teve a missão de evangelizar o mundo, não sei o que. Vai lá olhar, vai lá ler as cartas de Paulo, vai ver para quem que Paulo falava. Paulo pregava exclusivamente, falava exclusivamente para os judeus. A intenção de Paulo era converter os judeus. Quem é que dava problema para ele? Os gentios? Não, os judeus. Quem é que matou Jesus? Os gentios? Não, os judeus. A problemática é justamente essa. É que a Bíblia foi escrita para os judeus. Então nós precisamos entender o texto. Precisamos entender, claro que respinga em nós também, mas como eu falei semana passada, né? Nós mostrei onde é que nós estávamos. Mas isso aqui é para os judeus. Agora, lembra quando o dragão viu que não conseguia derrotar ali os remanescentes, os sefardinos, aqueles que ainda entenderam que ganharam as duas asas? Lembra? Moisés e Elias protegendo eles no deserto. Então o dragão se vira para o mar. E sim, ele se vira para nós. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, sobre toda Israel, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão. Adorarão a besta. Você já vai entender como. Aqui está o sinal da besta. Aqui está o sinal. Se você não prestar atenção, não entende. Vou falar mais para frente. Com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Somente aqueles que tem o nome escrito no livro da vida, que não serão perseguidos. Mas também não serão livres, não é isso? Não é isso que o texto nos aprofundar, nós vemos que não é isso. Somente aqueles que se guardaram para o Cordeiro, que foi escolhido antes da fundação do mundo. Quem era o Cordeiro que foi escolhido antes da fundação do mundo? Vemos lá em João. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Lembra? Jesus diz, como nos dias do dilúvio. Como nos dias do dilúvio. Talvez você não consiga entender, mas se você abrir lá Daniel, você consegue entender. Nunca na terra houve evento como esse, como disse Jesus em Mateus 24. E nunca mais haverá. Nunca houve e nunca mais haverá outro igual. Daniel, ele fala dos 4 seres. Os 4 seres. Só que aqui, se você voltar lá, você vai ver que a besta que sai do mar, ela é os 4 seres junto. Daniel fala de 4 reinos. Um, depois outro, depois outro, depois outro. Mas agora aqui o que João está falando é de um poder muito maior que os 4 reinos junto. É você pegar lá a opressão que Israel sofreu no Egito, somar junto com 70 anos da Babilônia, somar junto com os persas, Medo-Persa, somar junto com Roma, a Síria, somar junto com tudo, e depois do exílio, e os judeus espalhados pelo mundo, 1800 anos, soma tudo junto. Isso aqui será pior, só para você ter uma noção. Será bem pior. Aí você entende Mateus 24, quando Jesus disse, como nos dias de dilúvio. Você consegue dimensionar isso?
No Egito, eles apanhavam, eles eram escravos, trabalhavam no sol, mas eles sobreviveram. Entrou 72 almas, saiu mais de 6 milhões. Só homens, assim, de 20 anos para cima, fora as mulheres. Você consegue ver? Na Babilônia, também. Eles entraram e saíram. Em Roma, eles entraram e saíram. Foram espargidos pelo mundo, mas hoje estão lá. Mas no dilúvio não. No dilúvio sobrou 100 cães de fé. E Noé, suas esposas. Sobrou só 8. Você consegue entender isso? Não sobrou ninguém. Jesus disse que vai ser pior que no dilúvio. Ou seja, será como nos dias do dilúvio. Daniel diz, explica os 4 reinos. E agora João diz que será pior que os 4 reinos. Será mais que os 4 reinos juntos. Você consegue entender isso? Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Olha o que diz na parte B do versículo 10. Está falando para nós. Está falando para aqueles que foram para o deserto, levados pelas asas, das Elias, mas também está falando para nós. Este é o tempo a qual devemos perseverar. Por que isso? Lembra que já há um tempo eu venho falando. Quando esses eventos acontecerem, Jesus falou, pré-figurando, falou para os discípulos, tudo isso vai acontecer, mas não se assustem. Se mantenham firmes. Se mantenham firmes. Vem um dia dizendo para vocês, nós aqui provavelmente não, porque somos poucos, talvez 1, 2, 3, né? É provável que isso aconteça. Mas nós veremos nas nossas irmãs, nas igrejas irmãs, aí nós veremos, né? As igrejas se esvaziando. Muitos católicos e evangélicos, espíritas, não importa, nessas horas não importa mais. Muitos dirão, olha lá, ele ressuscitou dos mortos, foi ferido de morte e ressuscitou. Olha lá, tinha um profeta lá que estava enviando fogo do céu e disse que ele é o Cristo. Muitos verão pela televisão, pela internet, canais do YouTube, Facebook, redes sociais, se ainda tivermos, mas provavelmente deveremos ter ainda. Muitos dirão, olha lá, ele é o Messias dos judeus, ele chegou, vem dizendo isso há tempo para vocês. Estávamos adorando um Jesus falso, estávamos adorando alguém que era um charlatão, que se dizia ser o Messias, mas não era. Vamos para o judaísmo. E muitos dos nossos irmãos, parentes, familiares, amigos, da igreja, da porta, né, do trabalho, se voltarão para o judaísmo. Montarão sinagogas pelo mundo inteiro. Você consegue entender isso? Esses, né, serão aqueles, e aí dentro disso muitos entenderão quando o dragão for atrás no deserto, aquela história toda de Apocalipse 11, que nós já falamos, e 12, eu já expliquei. Quando o dragão for atrás e ele voltará para o mar, olhará para o mar para ir afligir os outros, são esses os que permaneceram em Cristo e aqueles que até foram para o judaísmo, mas viram que não era e voltaram. Já vou explicar isso. Então, né, por isso, ele dominará sobre o mundo inteiro, porque muitos se converterão ao judaísmo. E ele dominando o judaísmo cristão, né, ele dominará o mundo inteiro. Nesse sentido, não chegará a dominar. Deus não irá permitir. Tudo acontecerá antes. Mas a síntese é essa, para vocês entenderem.